Então, Isaías, capítulo de número 57, versículo de número 21. Isaías 57, verso de número 21. Agora também eu vou pedir para que vocês me ajudem, abrindo o áudio, tá certo? Para fazer aquela leitura juntos, né? Deixa eu perguntar, vocês sabem identificar qual é a versão de Bíblia que vocês têm? Se é Almeida Revista Corrigida, atualizada, vocês sabem identificar isso? Mônica? É corrigida. Tá, corrigida, ótimo. Michele, o Varão, vocês sabem? Vê aí? Se puder ver, só pra gente... É revisada e atualizada. Ah, então vai estar diferente. Então eu acho que... Porque tem que ser igual a minha para eu exemplificar para vocês, tá? Mas vamos lá, tranquilo. Então eu vou pedir... A Mônica tem a mesma versão que eu tenho. Mônica, leia por gentileza, então, capítulo 57 e o versículo 21, minha amada, por favor. Pode ler em alto e bom som. Hoje diz, meu Deus, não tem paz. Sim, tudo bem. Pode repetir, eu acho que deu uma picotada na voz. Por favor, repita. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Ah, tá. Sim, tudo bem. Então, os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Não é isso? Não? É? Tá bom. Está assim, ó. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isso. Agora, perceberam que as versões, elas vão trazer, algumas trazem uma clareza maior do texto, né? Então, como a versão é diferente, eu não vou conseguir pegar essa versão e fazer aqui, e dar o exemplo para vocês. Qual é o exemplo que eu quero dar para vocês? Que eu posso pegar a mesma versão, eu não vou mudar uma palavra sequer, mas na leitura eu posso mudar o sentido. Veja bem, vou ler duas formas, tá? Primeiro... Tá, deixa... Mônica, estamos aqui. Faz parte, minha amada, não tem nada não. Eu mesmo fecho aqui seu microfone. Pronto, eu mesmo fechei o microfone aqui, tá bom? Não, já fechei o microfone, tá tudo certo, amada. Vamos lá. Então, olha só, prestem atenção, porque é um detalhe mesmo, tá? Eu vou ler primeiro da forma correta e depois vou ler da forma incorreta. A forma correta é assim, ó. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. O que a gente entende aqui? Que Deus está dizendo que os ímpios, eles não têm paz, não é isso? Tranquilo, né? Dá pra gente entender isso aqui, né? Essa conclusão. Vou ler de outra forma. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Mudei? Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. O que se entende? Que os ímpios estão dizendo que Deus não tem paz. Deixar registrado. Então veja bem, eu li o texto sem alterar, sem acrescentar nenhuma palavra e nem tirar nenhuma palavra. Mas olha como eu, não respeitando as vírgulas, eu posso alterar o sentido da palavra, da frase. Eu não acrescentei, eu não coloquei uma palavra, eu não tirei uma palavra, né? Eu só não respeitei a pontuação, que é a gramática, né? Então, repetindo lá, ó, os ímpios, vírgula, diz o meu Deus, vírgula, não tem paz. Então a interpretação é que Deus está dizendo que os ímpios não têm paz. Mas se eu não respeito as vírgulas, eu altero o sentido, né? A pronúncia, ela fica alterada por não respeitar as regras da língua. É simples assim. Então eu posso falar que os ímpios estão dizendo que Deus não tem paz, né? Os ímpios diz meu Deus não tem paz. Então a gente precisa, primeira coisa, básico, é fazer uma leitura correta, adequada. A gente chama isso de observação. Então, por exemplo, se nós lêssemos lá o Mateus capítulo 6, verso 9, que é a oração do Pai Nosso, a gente ia observar que lá não tem o nós. Então nós iríamos ler, né? Venha o teu reino. Inclusive, olha como a nossa memória, ela é tão poderosa que em alguns casos, né, ou aliás, até vários casos,
que eu pedi para o aluno fazer uma leitura. Irmãos, por favor, leia o texto tal e tal. Ele leu, lendo aqui, ó, olhando a Bíblia assim, ó, e leu de uma forma errada, mesmo lendo, os olhos estavam lendo, mas na memória dele, o que estava armazenado era aquela informação que ele tinha aprendido, entenderam? Então, olha como a gente muitas vezes é tão condicionante, né, a questão da nossa memória. Nós ouvimos assim, aprendemos, aquilo ficou fixado. Não, isso aqui é o que está escrito, né? Tem pessoas que afirmam, não, eu já li isso na Bíblia, irmão André. Eu falei, não, meu amado, não tem como você ler, é impossível você ler, porque não existe na Bíblia. Não, mas eu li. Eu falei, então tudo bem, vamos procurar? Não acha, porque não existe, né? Então aqui é simples, básico, observação, fazer a leitura. Mais um texto para a gente exemplificar. Gênesis capítulo de número 24, versículo de número 21. Gênesis 24, verso de número 21. Vou fazer a mesma coisa, não vou tirar, não vou acrescentar nenhuma palavra, só vou fazer duas leituras, uma correta e a outra não correta, tá? Então, capítulo 24 de Gênesis, verso de número 21. Bora lá. Vou ler aqui, vocês prestem atenção, tá? Ó, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Novamente. Ah, tá. Antes que a gente leia, a gente faça esse exercício aqui de interpretação, quando eu leio aqui, eu estou lendo um versículo. Peguei um versículo lá em Isaías, peguei outro versículo aqui, que é o que geralmente se faz, né? Aliás, é o que eu fiz lá na cena, né? Peguei um versículozinho, acho que foi 1 ou 2, nem lembro. 1 e 2, e a partir desses dois versículos lidos, eu desenvolvi a minha fala, a minha pregação. Tá errado? Depende. Quando você vai expor, pregar, né, a gente vai ver isso em outra matéria, inclusive, que é homilética. Quando você vai pregar, você precisa expor a ideia do texto. Para expor a ideia do texto, você tem que entender todo o contexto. O que é texto? Texto é o que eu fiz agora, eu li. Verso 21 é o texto. Qual é o contexto? O que vem antes do verso 21 e o que está depois do verso 21. É o contexto, a gente vai ver aqui na figura, tá? Então assim, mas eu faço isso, eu posso fazer isso, qualquer um pode fazer isso, ou seja, pegar um versículo, se ele tem o contexto entendido, se ele já estudou todo o contexto, ele conhece todo o pano de fundo, o cenário que a gente chama, né? Então ele sabe, ele pensou o versículo-chave, ele vai usar aquele versículo, mas com conhecimento de tudo que vem antes e depois, não tem problema, né? Mas não tem como você pregar, pensar um versículo, interpretar aquele versículo sem o contexto, sem o que vem antes e depois. A gente vai ver isso ao longo das aulas aí, tá? Mas aqui então o pano de fundo é o seguinte: o Abraão, né, falou para o seu servo Eliezer ir até uma certa região para buscar uma esposa para o seu filho, a famosa história de Isaac e a Rebeca, né? Foi buscar uma Rebeca. Ai meu Deus, que coisa interessante. A gente tem umas linguagens bem... Depois eu falo para vocês porque que eu acho engraçado, né? Essas linguagens nossas, né? A Rebeca, a minha Rebeca. Um dia eu falei, meu irmão, aqui está a minha Rebeca, né? Aí o irmão falou, prazer, Rebeca. Eu falei, não, o nome dela não é Rebeca, não. Então a gente tem aí esses nossos linguajares que são bem curiosos. Mas enfim. E o que acontece? Então o Eliezer, né, o Damasceno, ele foi até esse local e ele fez uma prova com Deus, né, para saber se de fato aquela pessoa que ele ia, né, ter contato, aquela pessoa de fato era quem Deus tinha preparado para o seu Senhor, para o filho do seu Senhor, que era o Isaac. Então ele colocou uma prova lá, né, vai ter que dar água para beber para os meus camelos ou para o meu camelo, porque não era qualquer um que ia fazer isso, não era qualquer mulher que ia fazer isso. Dar água para um camelo, vocês sabem quanto que o camelo bebe de água? É muita água, né? Por que ele atravessa o deserto todo sem beber água? Porque ele tem armazenado no corpo dele aproximadamente 600 litros de água. É uma caixa d'água, né? Tem a caixa d'água de 500, tem a de 1000. Então é uma caixa d'água de 500 ele tem dentro de si. Então para uma pessoa ter disposição, né, para servir o outro, dando água para o camelo, tinha que ser uma pessoa que tinha virtude, e é isso que o Eliezer estava buscando, né, levar uma pessoa que tivesse virtudes, valores que eles consideravam ser necessários para identificar se aquela pessoa era que Deus tinha preparado, enfim.
Até isso dá uma base boa para a gente ensinar a respeito de critério para escolher namorado, casamento e tudo mais, né? Então, a Bíblia ensina tanta coisa para a gente que se a gente aplicasse, a gente ia sofrer menos, viu? Todas as áreas da vida, principalmente as relacionais. Mas vamos lá. Então, o texto vou ler aqui, ó. E o varão, então o Eliezer fez a prova e ficou lá vendo a mulher, né? E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para ver se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. O que nós entendemos aqui? Que o Eliezer, né, ficou observando ela, ele ficou admirado de vê-la fazendo aquilo, porque era justamente o que ele tinha pedido para Deus. Ele ficou admirado, é ela. E ele ficou calado. Não é essa a ideia do texto? Então o varão, olhando para ela, ficou admirado, ficou calado. Ponto final. Agora olha só como eu posso mudar aqui o sentido. E o varão estava admirado de vê-la calando-se, para ver se o Senhor tinha prosperado a sua jornada ou não. Eu mudei o significado, a sentença que eu mudei? O varão estava admirado de vê-la calando-se, para ver se o Senhor tinha prosperado a sua jornada ou não. Vocês perceberam a mudança do sentido, não? Que o Eliezer ficou admirado de ver a mulher calando-se. É isso, amados. Eu mudei aqui o sentido. Por quê? Não respeitei ponto e vírgula. Coisa básica. Então, primeira coisa, irmãos, vamos ler o texto com atenção, respeitando pontos, vírgulas, tá certo? A gente precisa começar por aí. Porque se a gente observou errado, ou seja, eu li errado, qual vai ser a sequência? Vou interpretar errado. Qual é a outra sequência? Vou aplicar errado. Não tem como você observar errado, interpretar certo e aplicar certo. Não dá. Tá certo? Então, primeira coisa, lê o texto. Lê ele, como está lá. Então, aqui, ó, primeira pergunta aqui na figura, queridos, ó. O que a gente tem que fazer perguntas para o texto antes de declarar qualquer coisa. Antes da gente, eu li isso aqui, isso significa isso. Não, antes da gente chegar na conclusão, a gente precisa fazer algumas perguntas para o texto. Primeira, o que? Né? O que está escrito? É isso, o que está escrito? É isso aqui, ó. O que? Fazemos a pergunta para o texto. O que está escrito? Gramática. Está escrito isso, isso e isso. Que o Eliezer, né, ou o varão, estava admirado, né, de vê-la, calando-se, para ver se o Senhor tinha prosperado a sua jornada ou não. É isso. Fazemos a pergunta para o texto. Segunda pergunta que nós fazemos para o texto, ó. Quem escreveu ou quem estava no cenário, quem estava falando, é um contexto imediato que a gente chama, né? É o imediato. Então, quem escreveu, né? Olha só, quem escreveu isso aqui? Bom, isso aqui quem escreveu o Gênesis foi o Moisés, tudo bem. Quem estava falando aqui? Quem estava falando é o Eliezer, né? O servo do Abraão e tal. Então, a gente vai identificando os personagens, os escritores, tá? Terceira pergunta. Por quê? Isso a gente chama de contexto maior. Por que isso foi escrito? Por que Moisés escreveu? Por que ele falou isso? Tá? Então a gente vai fazendo perguntas e tem que ter as respostas. E não é só ter qualquer resposta, é a resposta adequada. Porque, irmãos, tem tanta explicação de texto bíblico que você, no final, quando você vai estudar a fundo, você fala, nossa, mas da onde o cara tirou essa informação? Da imaginação, sei lá da onde, né? Aí fala assim, não, mas não é que ele imaginou, ele tirou, às vezes, de um livro, né, de uma fonte, que quem escreveu algo errado. Então, percebam também que não é um negócio simples, irmãos. A gente está falando de uma cultura, a gente está falando de milhares de anos, a gente está falando de um bocado de coisa envolvida, geografia, cultura, história, arqueologia, e aí pessoas podem ter escrito 100 anos atrás uma coisa que não é verdade, 500 anos atrás uma coisa que não é correta. Vou dar um exemplo aqui, ó. Preste atenção, tente aqui, ó, prestar atenção no que eu estou dizendo. Veja bem, vocês já ouviram falar que Maria Madalena era prostituta? Já ouviram falar? Alguém na igreja? Maria Madalena era uma prostituta? Sim? Né? Eu pergunto para vocês, de onde tiraram essa informação? Porque na Bíblia não tem.
A mulher já tinha tanto pecado, a gente quer colocar mais um, fica difícil, né? Olha a calúnia com Maria Madalena. Se for no tempo de hoje, ela ia processar todos esses aí que difamam ela como uma prostituta. Porque geralmente eles linkam Maria Madalena, eles fazem o link da Maria Madalena com a mulher de Jesus, que eles queriam apedrejar. Então, eles fazem um link entre as duas pessoas que não tem nada a ver. Exato, e tem mais uma, Michele, boa observação, e tem mais uma. Aquela mulher que eles queriam apedrejar, ela não era prostituta, ela foi pega num adultério, que são coisas diferentes também, né? Não é porque a pessoa, ela cometeu um adultério que é uma prostituta. Prostituta é uma mulher que ela tem relação sexual por dinheiro, é uma questão mercantil, então são coisas diferentes, né? Então olha só como a gente... É porque as pessoas vão linkando as coisas, os personagens na sua memória. Isso, exato. E eu acho que uma mulher que trai a prostituta, eu vou chamar a abençoada de prostituta porque é o meu pensamento. É o contrário da exegese, né? Isso, exato. Exato. A gente está atribuindo ao texto, né? Segundo as nossas conclusões e não segundo o que o texto está dizendo. Então não é que eu extraio informações do texto, eu estou atribuindo ao texto. É exatamente isso aí, né? Exegese e exegese. Exatamente. Então, olha que coisa interessante. Quantos anos as pessoas falam isso? Que Maria Madalena era prostituta? Quantos anos? Aproximadamente 1.500 anos. Só para a gente entender que teve uma origem. Alguém falou isso lá atrás e depois de 1.500 anos, isso ainda é falado. Só para a gente entender o poder que tem uma transmissão de uma inverdade. Ela vai longe, irmãos. Tem um ditado que diz que uma mentira falada 1000 vezes torna-se uma verdade, né? Não, mentira sempre vai ser mentira. Não pode todo mundo falar. Nossa, André, mas todo mundo fala isso. E isso quer dizer o quê? Que todo mundo fala isso? Que isso é verdade? Não. Esse que é o ponto, né? André, depois de 20 anos que eu estou na igreja, você vem me falar que não é assim? Que 20 anos eu sempre ouvi assim, sempre falei assim? Então, é possível que a gente então está perpetuando um erro há 20 anos, há 10 anos. É possível que a grande maioria das pessoas estão falando muita coisa errada. É por isso que o estudo traz para nós esse benefício de corrigir as coisas, né? De comunicar, falando, André, isso faz diferença no meu caráter, na minha eternidade? Talvez essa informação aqui, pontual que a gente está exemplificando, não, mas outras podem sim, porque a gente está adulterando a palavra de Deus, a gente está mudando a palavra de Deus. Mas por que isso é falado? Houve um papa chamado Gregório I, lá nos anos 500 mesmo, tá? Então uns 1500 anos atrás, ele estava fazendo a exposição do Evangelho de Lucas, capítulo a capítulo. Tem uns pastores que fazem isso, né? Pregam lá na igreja, tipo, vou pregar o livro aqui, capítulo a capítulo, cada culto um capítulo e tal. Então ele fez isso aí. Que inclusive isso é muito bom, né? Você expor livros bíblicos, né? E ensinar ele a si mesmo, isso é ótimo, né? Uma didática fantástica. As pessoas vão conhecendo o livro, enfim. E aí ele foi pregando capítulo 1, capítulo 2, chegou no capítulo 7 de Lucas. Tem uma passagem lá que uma mulher, Jesus estava na casa de Simão, o leproso, junto com algumas pessoas. Uma mulher, a Bíblia chama de pecadora. Uma pecadora entrou lá, né? Molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Então, olha só, esse termo, naquela cultura, ou seja, os textos bíblicos aqui no Novo Testamento, quando aparece o termo pecadora, isso refere-se à prostituta. O termo publicano e pecadores, né? Ou publicano e pecadora. Então, publicano é uma classe lá de pecadores e a palavra pecadora referia-se de fato a prostitutas. Esse termo, essa expressão no Novo Testamento, de fato remete, tá? A palavra pecadora, né? Remete a prostituta, uma mulher que se prostituía. Então no texto lá do capítulo 7 aparece, né, a mulher pecadora que fez isso. Inclusive, olha que coisa interessante, o Evangelho de Lucas fala disso. Tem a passagem lá em João, né, capítulo 11, também, uma mulher lá que entra lá no lugar onde Jesus está, tem o mesmo comportamento, chora, molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, mas não é a mesma pessoa, não é a mesma... Parece assim, o texto parece que é idêntico, é igual, está falando da mesma pessoa, mas não é.
O Lucas capítulo 7, ali não é igual a nem Mateus, que fala também, né, de algo parecido, mas não é igual, e Lucas também fala. Então Lucas e Mateus, acho que Marcos também fala, acho que os 3 evangelhos falam, né, de uma ocasião que isso acontece. E Lucas fala de algo que é parecido, mas é muito parecido, porque o comportamento das 2 mulheres, elas são idênticas, mas não diz respeito ao mesmo tempo, à mesma ocasião, só para a gente entender. Olha só, né, às vezes fala, não, é a mesma passagem, não é. Às vezes sim, às vezes não. A gente precisa investigar, cada texto é um texto. Precisa ser estudado, cada texto precisa ser estudado, cada termo deve ser estudado dentro do contexto, dentro do livro. É ali, irmãos. A gente não pode pegar uma palavra, o significado dessa palavra lá em Gênesis é esse, apareceu lá em Apocalipse é o mesmo. Não, não é o mesmo. A gente vai ver isso também, tá? Então, o tal do Papa lá, o Gregório, ele pregando no capítulo 7, na outra exposição, o que ele vai falar? No capítulo 8. Quem aparece no capítulo 8? A Maria Madalena, junto com outras mulheres, né, que seguiam Jesus lá, Joana, Susana, se não me falha a memória, algumas mulheres lá que sustentavam Jesus financeiramente, inclusive, né, e tinha um grupo de mulheres lá que elas sustentavam Jesus, davam ofertas para Jesus. E ele então fala assim, essa mulher pecadora, ele conclui no sermão, essa mulher pecadora do capítulo 7, essa prostituta, era Maria Madalena, porque dela saiu lá os 7 demônios, não foi um negócio assim? Então ele na conclusão dele, falou, esses 7 demônios, inclusive, é que levava Maria Madalena a se prostituir. Não tem ligação uma coisa com a outra. Ele falou isso, e isso foi se perpetuando até hoje. Veja só que coisa perigosa. As pessoas ouvem, repassam uma informação sem averiguar isso. Vocês estão ouvindo de mim aqui e vocês possivelmente vão repassar alguma coisa que aprendem nas aulas, né? Eu tento sempre, irmãos, trazer para vocês, nas minhas afirmações, ou um texto bíblico, ou uma base, ou uma referência da cultura da época, e vou citando, né? Tal, ou da história, ou da geografia, ou da arqueologia, eu tento dar base para as minhas afirmações. Isso é muito importante, tá? E mesmo assim, vocês devem ser cautelosos sempre para repassar uma informação, porque a partir do momento que vocês repassam a informação, vocês são responsáveis por essa informação, não o professor, não o pregador. Se é eu que estou falando, não, mas foi fulano que disse. Fulano que disse? Será que ele disse? Talvez até ele disse. Mas aí vão perguntar para você, mas por que você está afirmando isso? Não, fulano disse, tá? Fulano, quero saber por quê. Ele não está aqui para falar os argumentos, para dar os argumentos, para explicar, porque é assim, o que acontece, amados? A gente pega muitas conclusões, as falas são conclusivas. A gente declara, vai afirmando, né? Uma pregação, não tem como uma pregação eu trazer uma explicação dessa aqui, não tem. Porque, inclusive, até o propósito é outro, a gente comunicar a palavra de uma forma específica, não é uma aula, é um culto. Embora toda pregação ela deve ser de alguma maneira orientadora, esclarecedora, mas não tem como eu trazer esses detalhes. Aqui a gente fica uma hora e meia, a gente veio num propósito de estudar, né? Então é um público diferente. Então a gente fala de conclusões, a gente declara conclusões. Mas antes que eu chegasse a essa conclusão, eu estudei, refleti, pesquisei. Então eu afirmo com a segurança, porque eu estudei um todo antes. Então quando eu afirmo porque eu cheguei a uma conclusão. Quando as pessoas repassam a minha conclusão, muitas vezes elas não têm o porquê dessa conclusão. Entenderam a questão? Então é bem importante quando vocês repassarem qualquer informação, seja porque vocês aprenderam numa aula, porque vocês ouviram numa pregação, ou até porque vocês leram no livro, para que vocês tenham mais material para ter convicção e segurança naquilo que vocês estão falando, quando questionarem, inclusive. Não, por que você está falando isso? Acho que não é assim. Não é assim, ó. Eu penso isso por conta disso, disso e disso. Você tem base, né? Então é isso que a gente precisa fazer se a gente quer comunicar, ensinar de uma maneira sólida às pessoas, tá bom? Então deixa eu ver onde eu parei para ver se eu consigo voltar. De Maria Madalena, né? Lucas capítulo 7, capítulo 8, a informação que deram e por que falam isso, porque teve uma origem lá e tudo mais. Então tá vendo como a gente está rastreando, a gente está identificando por que se fala muita coisa errada, mas ela tem uma origem, então a gente tem que ter muito cuidado dessas fontes, né? Se atribui, por exemplo, irmão, a gente vê em rede social aí, um monte de fala, e quem é o autor daquela fala? Clarice Lispector. Aí você vai ver lá, Clarice Lispector nunca falou aquilo.
né? Então se atribui a muitas pessoas também muita coisa que ela nunca falou. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente for ver fonte, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu estava na terceira pergunta, né? Terceira pergunta, que é por quê, né? Então, recapitulando, nós fazemos a pergunta: o que, o texto; quem, o contexto imediato; por que, o contexto maior; a quarta pergunta: quando aquilo foi escrito; a história bíblica, olha como é importante, a história bíblica, quando isso foi escrito, em que época, tá certo? Histórica foi escrito isso aqui. A gente vai ver que essas informações, elas são importantes sim. Quinta pergunta: onde foi escrito? Onde fala de lugar? Qual a geografia? E a gente também vai ver, irmãos, que uma simples informação geográfica vai nos ajudar a interpretar um texto. Eu vou provar isso para vocês aqui, eu vou mostrar que quando nós temos a informação de geografia, de lugar, tá? Aquilo vai ser determinante para a gente entender um texto. Só para vocês entenderem que informações simples, e a grande maioria das informações que a gente precisa, irmão, é simples, é básico, é pontual, uma coisa que resolve, uma informação aqui resolve, tá certo? Muitas vezes. Então, sexta pergunta: como? A gente fala de cultura, né? Como aquele povo vivia, como eles entendiam isso, como isso aconteceu, ou seja, as circunstâncias culturais. Depois de perguntarmos tudo isso, depois de respondermos tudo isso, aí a gente fala aqui, ó, tá vendo o pregadorzinho aqui, ó, com o dedo indicador, que os pregadores pregam assim, né? Prega assim, não sei porquê, mas eles pregam afirmando assim, né? Com o dedinho, profeta. E aqui sim, ó, assim diz o Senhor. Mas até que a gente diga assim Deus está dizendo, a gente precisa ter toda essa clareza, todas essas informações e essas respostas. Percebam, amados, que não é uma tarefa para gente preguiçosa, para gente, a palavra é forte, né? Mas é essa, relaxada, gente distraída. Não é tarefa para qualquer um você pregar a palavra, ensinar a palavra, aconselhar alguém, discipular alguém. Não é para qualquer um, é para pessoas responsáveis. Eu não estou dizendo que são pessoas de nível intelectual elevado, gente erudita, não, é gente responsável. Quem for responsável, mesmo na sua simplicidade, consegue estar fazendo aquilo que Deus falou para fazer, para a gente ensinar, pregar, discipular e aconselhar. É preciso ser responsável, não precisa ter graduações, é preciso ser responsável, levar a sério e ter de fato seriedade no que nós estamos fazendo, irmãos. É um privilégio, né, ao mesmo tempo, e é uma responsabilidade absurda, porque nós estamos, querendo ou não, falando em nome de Deus. Nós estamos falando, Deus é isso, Deus falou isso, a vontade de Deus é essa. Olha só, que coisa, não existe no mundo, me fale no mundo, uma responsabilidade maior do presidente da República, do juiz, de um professor, de um advogado. Quem é que tem uma responsabilidade tão grande como essa, de levar a vontade de Deus, de anunciar o Criador, de falar de um Deus que quer se comunicar com a pessoa, de um Salvador? Qual é a mensagem mais sublime, mais importante que alguém teria que não seja essa? Quem é mais fundamental na criação de Deus do que um pregador do Evangelho, do que um discípulo de Cristo anunciando Ele? Não tem gente com mais privilégio e responsabilidade ao mesmo tempo. Somos nós, irmãos. Então a gente precisa levar isso muito, mas muito, muito a sério mesmo, né? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.